abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia pelo seu smartphone, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 9. Só que antes de começar a leitura, eu quero fazer uma recapitulação do que nós vimos semana passada. Porque como a gente vai expor todo o livro, então a gente vai pegar trechinho por trechinho desse livro e a gente vai esmiuçar ele. Mas antes eu queria então recapitular um pouquinho o que a gente viu semana passada. Como então nós falamos, Paulo escreve essa carta aqui aos Colossenses junto com Timóteo, quando ele estava preso em Roma. Nós vimos que o motivo de Paulo escrever essa carta, que é Epáfras, o pastor daquela igreja, tinha ido visitá-lo na prisão, levando informações a respeito daquela igreja, daquela comunidade e pedindo orientação quanto a alguns problemas por que eles passavam. E em resposta então a essa visita, Paulo escreve essa carta. Na mensagem anterior, que foi do versículo 1 até o versículo 8, a gente viu que Paulo e Timóteo eles estavam agradecidos a Deus porque eles receberam a informação de Epáfras de que a igreja tinha uma fé enraizada em Jesus Cristo. Era uma comunidade que era conhecida pelo amor que era demonstrado pelos irmãos. Eles agiam dessa maneira porque eles sabiam que eles tinham uma herança que estava guardada nos céus e que, portanto, eles viviam na expectativa, na esperança bendita da volta do Senhor. Yasmin, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 12. Então a gente viu também que essa transformação que aconteceu nessa comunidade só foi possível porque eles foram evangelizados e discipulados por Epáfras, que ministrou a eles o evangelho da verdade, produzindo frutos. E não somente lá, esse evangelho alcançou todo o Império Romano conhecido. E a gente pôde aprender algumas coisas semana passada. A primeira, a prática espiritual da oração. Aprendemos também que a fé daqueles irmãos ia muito além de uma confiança superficial em Cristo. E que a gente tem uma responsabilidade pessoal com a comissão que Jesus nos deu, de pregar o Evangelho, que não podemos negligenciá-lo. E se você por algum motivo perdeu a live da semana passada, depois de acabar essa aqui, corre lá no YouTube da igreja, que é IEBN Pauliceia, e confere lá então a primeira mensagem da série. Bom, depois de ter introduzido o contexto e lembrado um pouquinho o que a gente viu semana passada, eu gostaria então que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo então, aos Colossenses, capítulo 1, que vai do versículo 9 até o versículo 12. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Então, deixa sua Bíblia aberta aí, que a gente vai voltar a ela algumas vezes. Bom, então com base na leitura que a gente fez, eu gostaria de extrair desse texto alguns pontos. E o primeiro desses pontos, é destacar mais uma vez o valor da oração. Depois de destacar o valor da oração, eu gostaria de destacar os motivos que Paulo então faz essa oração. Qual é o motivo que Paulo ora por aqueles irmãos? E dentro de cada motivo, destacar os seus aspectos. Amém? Então,
primeiro aspecto que a gente quer destacar nessa noite é, de novo, a importância da oração. Paulo começa o versículo 9 dizendo o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo repete aqui mais uma vez o que ele tinha dito àqueles irmãos no versículo 4 que a gente viu semana passada, de que tinha ouvido falar do testemunho deles, e mais uma vez então Paulo e Timóteo estão em oração pela vida daqueles irmãos. Mas esse tipo de oração que Paulo está fazendo aqui é um tipo diferente do que eles fizeram lá no versículo 3. Lá eles se dirigiram a Deus em oração de gratidão, era uma ação de graças. Aqui eles se dirigem a Deus, então, em petição. Eles estão intercedendo pelos colossenses. E o que é interceder? A gente sabe que interceder é se colocar diante de Deus pedindo algo por uma terceira pessoa. Interceder é o que Cristo fez conosco na oração sacerdotal em João 17, pedindo que Deus nos guarde, que Deus nos santifique na sua palavra, que nos faça um com Ele, e assim como Ele é um com o Pai. E é o que o Espírito Santo faz por nós, junto a Deus Pai, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E é assim que o Senhor Jesus nos ensina a fazer em Mateus 5, no Sermão do Monte, que a gente há poucas semanas atrás acabou de ver. Com um detalhe: Jesus deixou bem claro que orar por aqueles que amamos é muito fácil. O que ele nos ordena é orar por aqueles que nos perseguem. Porque Jesus sabia que é impossível a gente orar por ou com alguém habitualmente, sem mais cedo ou mais tarde a gente sentir amor por essa pessoa. Calvino certa vez escreveu o seguinte: interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de exercer o nosso amor por eles. Ou seja, orar intercedendo por alguém é você exercer o amor prático por essa pessoa. E é o que Paulo então está fazendo aqui nesse versículo. Ele demonstra aqui mais uma vez, meus irmãos, a importância de uma vida de oração em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. A importância da intercessão nesse caso. E aqui não há uma intercessão, não há uma oração sazonal. Ou seja, eu oro hoje e amanhã talvez. Não é isso. Lá no versículo 3, Paulo vai usar a palavra sempre. A gente sempre está em ação de graças por vocês. Aqui Paulo vai usar a palavra não cessamos, indicando então uma vida contínua de oração, uma prática habitual de oração. E infelizmente, como a gente viu semana passada, muitos de nós temos deixado de lado, relegado a oração a um segundo plano na nossa rotina habitual. Porque embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais a com que se preocupar e a com que orar, irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele poderia muito bem pedir para que Deus o libertasse. Paulo podia muito bem estar pedindo algo material para aqueles irmãos. Não, seu foco estava em orar a Deus em favor de outras pessoas. E isso de forma intensa e perseverante. Muitos de nós não cessamos de orar. Sabe por que muitos de nós não cessamos de orar? Porque infelizmente a gente nunca começa a orar. Quando perguntaram certa vez a uma mulher francesa, Aunt Vert, o nome dela, sobre o que era, o que significava orar sem cessar, ela respondeu o seguinte: quando eu coloco a minha roupa de manhã, eu agradeço a Deus por me vestir com a justiça de Cristo. Quando eu tomo banho pela manhã, eu peço a Deus para me limpar dos meus pecados. Quando eu tomo meu café da manhã, eu agradeço a Cristo por Ele ser o pão da vida. Quando eu limpo a minha casa, eu peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado.
Quando falo com as pessoas durante o dia, eu peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir suas necessidades pessoais. Quando eu vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, eu oro pela salvação dessas pessoas e de outras que perambulam pelas ruas do mundo. Isso é orar sem cessar. É você ter uma vida contínua de oração, fazendo as coisas do seu dia a dia, mas com o seu pensamento elevado ao Senhor. Essa é a oração sem cessar. Mas a pergunta aqui é, Paulo orava sem cessar e Paulo intercedia por aqueles irmãos? Pelo quê? Qual era o motivo de oração então que Paulo e Timóteo apresentaram ao Senhor? O motivo de oração está aí também no versículo 9, que diz o seguinte: Paulo orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o primeiro pedido que Paulo então faz, que eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. Para que a gente possa entender um pouquinho aqui, eu vou explicar o contexto do que estava acontecendo nessa igreja. E o que estava acontecendo nessa igreja? Nessa igreja havia o que os estudiosos chamam de heresia de Colossos. A igreja estava sendo infiltrada por alguns mestres, falsos mestres, que se apresentavam trazendo uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho da Verdade que Epáfras tinha ministrado, pregado. E por sua vez, Epáfras tinha aprendido por Paulo. O conteúdo exato dessa heresia, desse falso ensino desses mestres, a gente não tem o conteúdo exato. Ele permanece um mistério. Porque é tão complicado esse ensino desses mestres que esse erro ficou conhecido como heresia de Colossos, ou seja, um desvio doutrinário, um erro de ensino, porque ficou assim conhecido porque não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, a não ser aqui na carta aos Colossenses. Provavelmente foi um movimento que ficou restrito só ali àquela região onde estava localizado a igreja. E o que era então esse ensino? Era o seguinte, era uma mistura entre cristianismo, judaísmo, um proto-gnosticismo, que eu vou explicar o que é, misturado com ideias místicas, esotéricas, e tudo isso unido, amalgamado pelo pensamento dualista baseado na ideia de Platão. Ou seja, era um balaio de gato. Estava acontecendo ali naquela igreja, era um balaio de gato. Esse ensino ele se apresentava como? Se apresentava primeiramente como ensino cristão. Porque eles não negavam a pessoa de Jesus Cristo, não negavam a sua obra, não negavam a existência de Deus. Por isso era um ensino cristão, segundo eles. Depois eles queriam que aqueles irmãos se submetessem às exigências da lei de Moisés, como uma das formas de obter a salvação. Depois, por conta do pensamento dualista filosófico de Platão, que fazia separação entre matéria e espírito, eles queriam desacreditar a encarnação de Cristo. Porque, ou seja, Platão pensava o seguinte: tudo que é matéria, tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que é matéria, seu corpo, é mal. É intrinsecamente mal. Agora, tudo aquilo que é espiritual é bom. Então, isso impactou, por exemplo, na encarnação e também na ressurreição de Cristo. Porque se você fala que Cristo é Deus, e Deus é Espírito, e Espírito é bom, como é que um Deus que é bom, que é Espírito, vai encarnar numa matéria que é má? Vai trazer problemas para a reencarnação. Porque se esse Deus então agora, ele está em Espírito, Jesus está em Espírito, como é que ele reencarna então? Como é que ele ressuscita então num corpo que era um cadáver, que era mau? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ver, que era um ensino que afetava o cristianismo. Eles faziam mais, eles diziam o seguinte: olha, para você ser salvo,
Não basta esse evangelho que Epáfras pregou para vocês, não. É preciso que você tenha um conhecimento secreto, um conhecimento oculto. E esse conhecimento que eles queriam que a igreja absorvesse era o gnosticismo, que vem da palavra gnose, que significa exatamente isso, conhecimento. O gnóstico, então, era uma pessoa que tinha a gnose, o conhecimento, que não havia sido dado aos apóstolos, mas Cristo reservou para alguns mestres, alguns iniciados, alguns espiritualmente melhores, que teriam então a última revelação, que Deus então revelou a eles a verdade final, a gnose salvadora. E qual era essa verdade final? Era que a verdade final era o seguinte, que entre nós e Deus existe um pleroma, um espaço, uma plenitude que está ocupada por seres angelicais. E que esses seres angelicais precisam ser adorados. Eles precisam ser adorados. E à medida que você adora, você apazigua ele, você faz com que ele não sinta mais raiva de você. Então, juntando tudo, o que eles estavam ensinando lá era o seguinte: se vocês querem ser salvos, vocês precisam então crer em Jesus Cristo, guardar a lei de Moisés, mortificar o seu corpo, que é mal, que é a prisão da alma, adorar os anjos, e assim você vai subindo de degrau nesse pleroma, nessa plenitude, nesse espaço entre a gente e Deus. Então você vai galgando degraus até você chegar à presença de Deus, quando então você será perfeito para você então herdar a salvação. Então era basicamente isso, era uma salada de fruta que estava acontecendo lá. E Paulo então, ele vai, como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de falar, ele vai colocar o machado na raiz desse problema. Paulo vai colocar o machado na raiz desse problema. Porque agora a gente pode entender porque é que Epáfras foi então visitar Paulo, e a gente pode entender porque que Paulo pede as coisas que Paulo pede. E a primeira coisa que Paulo pede então é que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora adivinhem vocês, qual é a palavra que Paulo utiliza para conhecimento aqui nesse versículo? É a palavra gnose. Paulo está usando aqui o vocabulário dos seus adversários, ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: eu quero que vocês tenham sim conhecimento. Vocês não podem ficar nesse analfabetismo. Vocês precisam adquirir conhecimento, sim. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas você tem que adquirir o conhecimento correto de Deus. Um conhecimento que vai trazer redenção, salvação e santificação. Não esse conhecimento que esses falsos mestres estão oferecendo, que é um conhecimento místico, oculto. Não é desse conhecimento, não. E não é de qualquer maneira, de modo relaxado, desleixado. Vocês devem procurar esse conhecimento da vontade de Deus de forma constante, contínua, de modo que esse conhecimento, essa gnose, transborde, extravase, se derrame, que você possa então adquirir essa vontade de Deus de forma plena. De forma plena. E esse conhecimento então, ele vem através de duas coisas. Ele vem através de sabedoria e entendimento espiritual. Percebam que o foco aqui é o conhecimento, porque Paulo vai usar 3 palavras que são praticamente sinônimas. Ele vai falar conhecimento, sabedoria e entendimento. Porque a briga ali entre Paulo e aqueles falsos mestres era pela mente deles, para que eles tenham o conhecimento correto. Portanto, a aquisição desse conhecimento não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Ele deve ser adquirido através de sabedoria e do entendimento pessoal. De novo aqui, Paulo vai utilizar mais um dos vocabulários dos seus adversários. Para a sabedoria, Paulo vai utilizar a palavra sofia. A palavra sofia, que junto com outra palavra grega chamada philo, que é amor, a gente tem a nossa tradução então de filosofia, que é amor ao conhecimento. Só que a sabedoria
daqueles falsos mestres é diferente da sabedoria que Paulo está ensinando aqui. Porque a sabedoria nas Escrituras tem uma outra conotação. Ela inclui não o conhecimento intelectual, mas a habilidade de você aplicar esse conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Porque só conhecimento não garante para você a atitude correta nem decisões certas. Porque a gente tem que ter, porque tem gente que tem muito conhecimento, é um cabeção, é um conhecimento que deixa a pessoa inchada, gorda, mas que não serve para nada. Porque conhecimento e informação são coisas totalmente diferentes. Tiago vai falar na sua epístola que a verdadeira sabedoria, ela não tem origem terrena não, ela tem origem no céu, ela vem de Cristo e ela imprime características de Cristo no crente que a recebe. Essa verdadeira sabedoria que desce do céu é como um dom de Deus para nós. É como um dom de Deus para nós. E tudo isso é extremamente rico e importante, porque se a gente voltar no tempo e estudarmos a história, a gente vai ver que centenas de guerras e batalhas foram travadas em nome de uma pseudo-vontade de Deus. Pessoas foram mortas, barbaridades foram cometidas, porque alguém achou que estava fazendo aquilo em nome de Deus. Então, a gente não pode adquirir qualquer conhecimento fútil por aí. A gente precisa saber qual é a vontade verdadeira, a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Essa nossa geração, essa geração mais jovem, que alguns chamam de geração Y, possui um conhecimento, uma informação sobre o mundo que Aristóteles não tinha, Benjamin Franklin não tinha, Thomas Edison não tinha, e assim por diante. Esses caras nunca tiveram acesso a esse tipo de informação que a gente tem. A tecnologia está ao nosso alcance e permite a conexão de pessoas que estão a milhares de quilômetros umas das outras. Como nós estamos fazendo aqui agora. A internet ela possibilita a abertura da maior biblioteca do mundo dentro de casa, de cada um. Você precisa tirar alguma dúvida, dá um Google. Muito desse conhecimento, a verdade, é um lixo. É lixo que a humanidade produziu e que está aí, também na telinha ao alcance de apenas um clique. Um exemplo disso, irmão, são as redes sociais, que têm formado pensadores, médicos, têm formado engenheiros, cientistas políticos e até teólogos. Até teólogos. Facebook, Instagram, Twitter têm formado teólogos, têm formado médicos. Por isso que por isso que a gente deve adquirir o conhecimento que vem dos céus. E eu não estou falando só de um conhecimento a respeito das escrituras, não. Eu estou falando de um conhecimento que um conhecimento que a gente popularmente chama de conhecimento secular. Porque o seu conhecimento secular, você pode ser tentado a utilizar esse conhecimento secular que você tem para uma coisa que não glorifique o Senhor. Por isso que em Provérbios vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente primeiro precisa ter temor do Senhor e saber que tudo aquilo que nós absorvemos como conteúdo é um dom que Deus nos permite, é um dom que Deus nos dá. Porque se você tem alguma habilidade, você pode ser tentado a utilizar essa sua habilidade para desviar, para um desvio de finalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa com habilidade no conhecimento de informática e trabalha nesse ramo, e a empresa então que você trabalha, ela se beneficia da sua habilidade. E assim você tem feito a vontade do Senhor. Porém, se você utiliza esse mesmo conhecimento para começar a instalar software pirata nos computadores dos clientes, de forma que esses softwares então são baixados na internet e que então você está resolvendo o problema de alguém, mas que esse problema que você está resolvendo é de forma ilícita, você não está usando o seu conhecimento com discernimento e sabedoria.
É por isso que Paulo, então, vai falar que a gente deve, junto com o conhecimento, ter sabedoria e discernimento espiritual, que é o que vai fazer com que a gente tome a decisão correta. No campo espiritual, a gente nunca teve, irmãos, tantos tipos de Bíblia, tantas versões de Bíblia na história. Hoje a gente tem a Bíblia do vovô, a Bíblia da vovó, do bebê, da mulher que ora, do surfista, do roqueiro. Você tem impressa, você tem no smartphone. Nunca antes na história a gente teve tantos recursos para estudar a palavra do Senhor. Para não somente ser lida, mas estudada. Só que, infelizmente, às vezes ela tem se servido para enfeitar a sala do cristão, aberta no Salmo 91, para trazer proteção. A gente precisa meditar, então, o que a gente tem feito com todo esse conhecimento que a gente tem adquirido culto após culto, EBD após EBD. A gente tem aplicado esse conhecimento a uma vida diária de santidade, de amor ao próximo, de dedicação na obra do Senhor, piedade, boas obras? A gente tem feito isso? Será? Bom, depois então de fazer esse primeiro pedido a Deus, Paulo nos informa qual é o propósito. Por que Paulo, então, qual foi o propósito de Paulo pedir que eles conheçam a vontade de Deus, tenham a sabedoria e o discernimento espiritual para aplicar esse conhecimento? Está aí no verso 10. O propósito de adquirir o conhecimento correto, é o de que a gente viva de modo digno do Senhor. É o que está escrito aí, Colossenses 10, 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. A palavra que Paulo usa aqui para viverdes, ela é emprestada do Antigo Testamento. É a palavra que denota, por exemplo, a caminhada do povo de Israel para tomar posse da terra prometida, e que frequentemente está associada com um caminho justo, uma vida reta. Portanto, a nossa caminhada aqui nessa terra, ela deve dignificar o Senhor. Mas como então a gente pode dignificar o Senhor caminhando nessa terra? Paulo vai nos dar 4 maneiras da gente viver nessa terra dignificando o Senhor. E a primeira delas, também está aí no versículo 10, a gente deve viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. Como é que a gente vive para agradar o Senhor? Para a gente agradar o nosso Senhor, é necessário saber o que Ele gosta. E para saber o que Ele gosta, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia para saber que tipo de culto Ele quer, que tipo de culto Ele não quer. Como você deve proceder no seu namoro. Como Ele quer que seja o seu casamento. Como Ele quer que você crie seus filhos. A maneira como você deve se comportar no seu trabalho. A maneira como você deve administrar os seus recursos financeiros. Tudo isso está na Bíblia. Então, se você não estuda a Bíblia, como é que você vai viver para agradar o seu Senhor se você não conhece a vontade dEle? Porque aqui percebam o seguinte, a doutrina, o ensino e a prática, elas andam juntas. Não adianta você conhecer e você não praticar. E também não adianta você praticar uma coisa que você não conhece. As duas andam juntas, lado a lado. Eu coloquei uma coisa nesse sermão, eu falei, coloco, não coloco. Eu falei, mas eu vou colocar. A gente sabe que esse ano o 5G decidiu desencalhar. Enfim, então, como agora vocês estão namorando, alguns de vocês estão namorando, o que vocês fazem então? Então vocês
procuram saber o que a varoa gosta, o que o varão gosta, se ele gosta de pizza ou se ela gosta de pizza, se é coxinha, se é Burger King, se é McDonald's, se é a fogasa da Dona Célia, se gosta de açaí ou se é de cupuaçu, se gosta de sorvete. Tem umas irmãs que gostam de tudo isso. E aí vai fazer com que o varão, para agradar essa irmã, acaba falindo. Mas tudo bem. O que importa é que Deus te deu a bênção, não é verdade? Mas o fato é que você procura agradar a sua namorada ou seu namorado porque te dá prazer ver ele feliz ou ver ela feliz e satisfeito. Certo? Você procura agradar o seu companheiro. Agora você imagine a mesma história em relação a Deus. Você procurando agradar e procurando conhecer a vontade dele e fazer tudo aquilo que o agrada. E Deus olhando para você e dizendo: olha, esse meu filho tem me agradado, tem me deixado feliz pela maneira com que ele tem vivido, se apartando do mal, se desviando do caminho do pecado, recusando satisfazer os prazeres da carne. Ou em outras palavras, não tem amizade com pessoas que o influenciem a pecar. Ou se tem, é ele que vai então influenciar esse amigo, essa amiga, a trocar o seu caminho. Se você é jovem, você vê um rapaz ou uma moça que está vindo na sua direção e você olha, você vê que você pode pecar, muda de calçada. Ou então se você está lá no Instagram, esse novo negócio aí, TikTok, ou no YouTube, você vê aquele vídeo sensual, aquela foto sensual, você não clica, você pula de publicação, porque você dessa maneira está fazendo a vontade do Senhor. E a gente poderia falar outros e outros tipos de maneiras de agradar o nosso Senhor, o nosso Pai Celeste. A gente fica feliz quando um pai ou uma mãe nosso fica satisfeito com a nossa maneira de viver. Você agora imagine isso numa proporção muito maior. Deixar o seu Criador, o seu Salvador, feliz com você. Feliz com você. A segunda maneira, então, de agradar ou de viver de forma digna do Senhor é frutificando em toda boa obra. A gente precisa aqui fazer uma distinção com essa palavra obras. Porque se a gente pega os escritos de Paulo, os escritos de Tiago, é possível que a gente ache que existe uma contradição. Porque Paulo vai falar assim: vocês não são salvos pelas obras, vocês são salvos pela fé. E Tiago vai falar assim: olha, a fé sem obras, ela é morta. O problema aqui é que você precisa verificar o contexto, tanto de uma passagem quanto da outra. Se eu disser para você assim, corta uma manga, você pode pensar: bom, mas que manga? Manga da camisa ou a manga fruta? O que vai fazer com que você saiba distinguir qual é a outra é o contexto. Então, quando Paulo fala de obras, Paulo está falando das obras da lei, que não podem nos salvar. Porque se você tentar cumprir toda a lei para salvação e você quebrar um mandamento só, você então é culpado de toda a lei. Por isso o caminho da salvação é a fé em Cristo, que cumpriu toda a lei. Agora, quando Tiago vai falar de obras, Tiago vai falar de obras no sentido de caridade. Se você foi salvo por Cristo Jesus, se você foi salvo por esse Senhor e Salvador, você vai então demonstrar isso em obras, em cuidado aos necessitados, no socorro àquele que está passando necessidade. E se você pode ajudar e você não ajuda, então a sua fé é morta. Porque Tiago vai dizer assim: olha, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É a verdadeira religião. Então, se você conhece alguém que tem problemas emocionais, por conta de toda essa pandemia que a gente está vivendo,
que seja ansioso, esteja passando por algum processo de depressão, liga para essa pessoa, não manda zap não, liga, demonstra que você se importa com ela, que você está ali no que ela precisar, ou então faça a mesma coisa com alguém que esteja espiritualmente fraco, aquele irmão, aquela irmã que você conhece, que sabe que a fé dela não é muito firme, liga para ela, pergunta se você pode orar com ela, se você pode orar com ela, oferece um conforto espiritual, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Bom, terceira maneira que a gente pode viver de forma digna no Senhor é crescendo no conhecimento de Deus. E não é um conhecimento intelectual, teórico, mas é um conhecimento relacional, experimental. É como aquele conhecimento que está no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Para você saber que se o Senhor é bom, você precisa provar. É um relacionamento de intimidade, de amizade, que é gerado mediante uma comunhão diária com o Senhor. Porque note que mais uma vez o verbo que está no gerúndio é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como está lá em Oséias 6. Paulo está nos alertando do perigo de a gente ter muitas informações a respeito de Deus. De Deus ser apenas um objeto do nosso estudo e não um objeto da nossa devoção. O segundo motivo de oração de Paulo, então, é para que eles se revistam da força do Senhor. O crescimento e a maturidade espiritual só ocorre, irmãos, quando a gente se sujeita ao poder de Deus e permite que Ele opere em nós. E quando Ele opera em nós, a nossa força, a nossa coragem aumenta. Paulo aqui está falando de força e poder com que o Senhor nos reveste. A gente viu que a palavra poder semana passada deriva da palavra dunamis, que é a nossa dinamite, que é a palavra traduzida por dinamite, que é o poder para destruir um prédio imponente. A segunda é kratos, que é uma espécie de um exército bem constituído, que avança. O que Paulo está dizendo aqui é que toda essa força está à sua disposição, está à disposição da igreja, para que a gente possa então ser fortalecido nele quando a gente passa por algum tipo de problema. Porque muitos cristãos têm a tendência de desistir quando as circunstâncias tornam-se difíceis. E é por isso que Paulo então pede a Deus que todo esse poder se manifeste em perseverança, que é a paciência em ação. Não é você se sentar em uma cadeira de balanço e esperar que o Senhor faça alguma coisa por você, não. É o soldado que vai no campo de batalha, que permanece em combate mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. É o corredor que está lá na pista, que se recusa a parar de correr porque a corrida ainda não acabou. Uma outra característica que a gente vê nesse texto é a longanimidade, é um ânimo longo, é um termo relacionado ao domínio próprio, é o oposto de vingança, de ira, é aquele que não se explode aquele que não explode em uma discussão, mas respira aquelas 10 vezes antes de revidar uma ofensa, por exemplo. Você só consegue isso porque é Deus que te fortalece, porque é Deus que me fortalece. A gente pode, mesmo em a tribulação, dar graças ao Senhor com alegria e se regozijar em ação de graças, porque assim como Paulo, quando a gente está... Porque assim como Paulo, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente pode escrever como ele escreveu em Filipenses, ou declarar como ele declarou em Filipenses, que pode tudo aquilo pode tudo naquele que o fortalece. Terceiro motivo, então, é de ação de graças. Eu vou correr porque a gente daqui a pouco está entrando na 1 hora do Instagram. Eles deveriam dar graças a Deus também, porque eles tinham obtido a salvação. Eles não precisavam fazer todo aquele ritual que aqueles falsos mestres estavam ensinando, galgar degraus para alcançar a salvação. Não, eles já tinham obtido a salvação a partir do momento que eles creram em Jesus, que Jesus se torna o seu Senhor e Salvador. Então eles deveriam dar ação de graças. E uma ação de graças, irmãos, porque esse fruto não é nosso. Essa herança, ela não foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Cristo Jesus. E essa herança não é dessa terra.
É uma herança que não pode ser corroída pela ferrugem, muito menos ser roubada. Mas é uma herança incorruptível, da qual eles aguardavam com esperanças, como vimos na semana passada, e de qual a gente também deve aguardar com esperança, sabendo que quem conquistou é poderoso para nos guardar aqui nessa terra, de forma que a gente no final obtenha essa herança que Ele está guardando no céu. Essa esperança, então, ela é fruto da graça de Deus, e que nos habilitou, nos capacitou para desfrutarmos juntamente com os santos na luz. Quando Paulo fala santos na luz aqui, Paulo mais uma vez está refutando os ensinos gnósticos, porque eles diziam que os colossenses, para que eles precisassem obter a salvação, eles precisavam adorar a anjos. E Paulo está dizendo aqui, não, você não precisa adorar anjo, não. Você vai estar com os anjos adorando o Senhor na eternidade, porque anjo também é uma criatura como você. Você não precisa adorar ele, não. Vocês vão adorar juntos, lá na luz. Lá na luz. E eu quero concluir dizendo o seguinte, fazendo um alerta, porque parece que esse tipo de ensino que os gnósticos ensinavam, e que começou lá no primeiro século, que floresceu então lá pelo terceiro século, o cristianismo, parece que ficou no passado. Parece que esses ensinos gnósticos, esse ensino místico, ficou lá no passado. Mas não ficou não. Não ficou não. Você deve conhecer cristão esotérico, porque eu conheço vários. Que você começa a observar alguns perfis de alguns irmãos, e você começa a ver que lá no perfil deles está o signo deles lá, que é de Câncer, de Capricórnio, sei lá o quê. E que antes de sair de casa, agora eles não estão saindo de casa porque estão em quarentena, mas que antes de sair de casa se consulta o conselho do dia. Antigamente eles compravam um jornal para ver lá o horóscopo, o signo do dia, para saber os conselhos. Hoje não, eles têm disponível um aplicativo, é só baixar. A gente acha que esse tipo de ensino está muito longe da gente, mas não está não. Que ficou lá no passado na igreja de Colossos, não ficou não. Ainda tem aqui. Ainda está em algumas pessoas coexistindo com o cristianismo. Então eles vão lá procurar nas mensagens lá dos signos, o que os signos reservam para ele naquele dia. Se você terá sorte no amor nesse final de mês, toma cuidado com novas amizades que podem surgir. Não, nesse ano muitas portas vão se abrir para você. Esteja preparado para promoções na empresa e por aí vai. Tem pessoas que confiam tanto em astrologia que elas realmente tomam decisões baseadas nos horóscopos. Eu quero dizer para você que se você é um desses cristãos esotéricos, você é um herético. Você está cometendo uma heresia, um desvio doutrinário. Você pode consultar sim a vontade de Deus para a sua vida hoje. Abra a Bíblia e conheça a palavra do Senhor. Não absorva esse tipo de conhecimento. Não é esse tipo de conhecimento que Paulo está nos mandando conhecer, não. Fuja desse tipo de conhecimento que vai trazer desgraça para as nossas vidas. Porque sim, se muitas portas se abrir para você nesse ano, sim, se você for promovido na sua empresa, saiba que não é influência astrológica não. Saiba que é o seu Pai, que é o seu Senhor e Salvador, que está fazendo isso por você. Não é astros, não, é o seu Salvador, que morreu na cruz para que você obtivesse tudo isso que você tem hoje. Ah, mas fica nisso. Não, não fica só nisso não. Um outro exemplo que eu posso dar de crente místico é daqueles irmãos que vão se consultar, não agora com uma espécie de filósofo,
Não agora com um falso mestre, mas é uma espécie de guru evangélico. Um pseudo ser iluminado que recebeu de Deus revelações que os outros pobres mortais não receberam. Então esses irmãos vão lá nessas igrejas para receber uma revelação de um pseudo profeta que entrega uma mensagem para ele. Fuja disso, irmãos. Fuja desse tipo de ensino. Fuja desse tipo de revelação. Porque se você quer conhecer a vontade do Senhor, ela está revelada nas Escrituras Sagradas. Ela está revelada nas Escrituras Sagradas. Se você quer conhecer a vontade de Deus, estude a Bíblia. Se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Então, meus irmãos, para finalizar, se você é um desse, meu irmão e minha irmã, minha oração é para que o Senhor possa aplicar essa mensagem ao seu coração e que o Espírito Santo possa te orientar e te corrigir, a fim de que você volte e procure o verdadeiro conhecimento que importa. E como eu disse naquele vídeo que eu postei no grupo, é o conhecimento, a gnose que satisfaz o Senhor. Conheça a vontade do Senhor. Viva de forma digna do Senhor, agradando Ele no seu modo de viver, frutificando em boas obras. Porque você e eu temos guardado, sabendo que temos guardado uma herança eterna, incorruptível, que está nos céus, aguardando a nossa chegada. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. Falou, galera. Paz.